É isso aí, gente. Vamos lá? Vamos finalizar aí a nossa aula falando sobre prescrição? Então vamos nessa. Última excludente de punibilidade a ser estudada na aula de hoje. Então, primeira coisa, você tem que saber o seguinte: existem crimes que são imprescritíveis, tá? Da mesma forma que você viu que tem crimes que são insuscetíveis de graça ou de anistia, também tem aqueles que são imprescritíveis. Lá na graça e na anistia você estudou o T3H, terrorismo, tortura e tráfico de entorpecentes, bem como os crimes hediondos, insuscetíveis de graça e de anistia. Aqui nós temos dois que são imprescritíveis. E eles estão também nos incisos do artigo 5º da Constituição. Dá uma olhadinha. Constitui crime inafiançável e imprescritível. Primeiro, a ação de grupos armados. Está aqui, ó. Civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Então, esse crime de ação de grupos armados é considerado inafiançável e imprescritível. E aí, também tem lá no inciso XLII. E aí, lembra do algarismo romano? Pois é, inciso 42, lá do artigo 5º da Constituição, tratando do racismo. Então, a ação de grupos armados, bem como o racismo, são considerados crimes imprescritíveis, tá? Ah, Claire, e os crimes hediondos? Esses são prescritíveis. Os crimes hediondos são prescritíveis. Crimes que você estuda lá na Lei 8.072 de 90. Então, aqui, em relação aos fundamentos para a existência da prescrição, primeiramente, a segurança jurídica, né? Trata-se aí de um instituto interessante. Por quê? Uma pessoa não pode praticar um crime e ficar 50, 60 anos sujeita a essa pena. A imposição de pena em um momento muito posterior ao cometimento da infração penal afigura-se injusta. Segundo, a pessoa não pode, né, ser punida pela ineficiência estatal. A prescrição é uma forma de estimular o combate à criminalidade, tá? Em razão aí da celeridade da prestação jurisdicional. E por último, a impertinência da sanção penal. A imposição de pena deve guardar uma certa imediatidade com relação à prática da infração penal, sob pena de restar esvaziada a sua função preventiva. É isso aí, gente. A pena, a sanção, ela tem, além da função sancionatória, da função corretiva, a função também preventiva. Então, o fato, né, da prescrição existir faz com que se busque aplicar a pena de modo também preventivo. Tá bom? Seguindo, já falamos da pretensão punitiva e da pretensão executória. Lembra? Ah, Claire, não lembro. Lembra sim. Tá aqui. No nosso esqueminha. Aqui, ó, no início da aula. Tá vendo? Ó? Pretensão punitiva e pretensão executória. Então, da mesma forma que eu expliquei aqui, existe a prescrição que atua na pretensão punitiva e a prescrição que atua na pretensão executória. A prescrição que atua na pretensão punitiva, ela se refere a um período de tempo antes do trânsito em julgado, e aquela que atua na pretensão executória se refere a um período de tempo após o trânsito em julgado da sentença. E a gente vai estudar isso aqui, ó, né? Tá tudo esquematizado. Olha lá, de novo, ó. Antes, a prescrição atua na pretensão punitiva e depois da sentença atua na pretensão executória.
E aí, você tem que saber o seguinte: a prescrição que atua na pretensão punitiva, ela tem 4 modalidades. Ela é subdividida em 4 espécies. São elas: a pretensão punitiva própria, a intercorrente ou superveniente, a retroativa e a antecipada ou virtual. Tá? Lembrando que esse assunto, pessoal, esse aprofundamento na prescrição, ele não costuma ser cobrado em provas da área fiscal e de controle. Então, não fique achando que é um bicho de 7 cabeças e perdendo o sono com isso. Eu estou aqui cumprindo o meu papel de explicar o assunto, tá? Mas, repito, você vai ver, quando estudar questões, exercícios de provas anteriores, que não é um assunto tão cobrado assim. Vamos lá, vamos falar dessa primeira aqui, ó. Pretensão punitiva. Prescrição da pretensão punitiva é a perda do dever punir em face da inércia do Estado durante um certo lapso de tempo. E aí, o artigo 111 do Código Penal, ele determina o momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional. Ou seja, ele nos traz o termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado. Se está falando da prescrição antes de transitar em julgado, está falando da pretensão punitiva. E aí tem várias situações aqui, ó, do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, aqueles que se prolongam, né, que a consumação se prolonga no tempo, no dia em que cessou a permanência. Tem aqui também, no caso de bigamia, falsificação ou alteração de assentamento de registro civil da data em que o fato se tornou conhecido, e nos crimes contra a dignidade sexual, da data em que a vítima completar 18 anos, isso em se tratando de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, pessoal, esses são os termos iniciais de contagem do prazo prescricional. De Claire, qual é a regra? Qual é o comum? Qual é a situação ordinária? É esse primeiro inciso aqui, do dia em que o crime se consumou. Tá bom? Então nós vamos tratar basicamente dessa primeira hipótese para você poder entender. A contagem também do prazo prescricional, por ser um prazo de natureza penal, segue aí o que prevê o artigo 10, ou seja, inclui o dia do começo e exclui o último dia na contagem, tá? Então está dizendo que o marco inicial é a partir do dia em que o crime se consumou. Se o crime se consumou no dia 10 de junho, o dia 10 de junho é o primeiro dia da contagem do prazo prescricional. A contagem não começa no dia subsequente, tá bom? E aí vem o primeiro ponto. Cálculo do prazo prescricional. Gente, se você estuda para a área fiscal, você com certeza já estudou direito tributário. Estudou lá o prazo decadencial e o prazo prescricional no direito tributário. Sabe lá que o prazo é de 5 anos. Né? Se você estuda direito civil, você sabe que o prazo prescricional no direito civil ele está concentrado nos artigos 205 e 206 do Código, tendo aí o prazo de 10 anos ou então 5432 em 1 ano. Se você estuda direito administrativo, você estuda lá na Lei 9784 a parte do processo administrativo, também tem um prazo lá, né, de 5 anos. Mas no direito penal o negócio é diferente, pessoal. Por quê? Porque o prazo prescricional ele varia de acordo com cada crime. Cada crime tem o seu prazo. E esse prazo ainda pode mudar. Olha que louco isso. Pois é. Por isso que é tão complexo o Instituto da Prescrição no âmbito do direito penal. Tá? De modo que, inicialmente, a gente tem que usar um
parâmetro para calcular o prazo prescricional. Então a gente recebe uma informação, esse parâmetro, vai na tabelinha e vê qual é o prazo prescricional para aquele crime. Declare, que parâmetro é esse? Está aqui, ó. É o máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime. Esse é o parâmetro que nós devemos utilizar na prescrição da pretensão punitiva, hein? Punitiva, antes da sentença transitada em julgado. Então, eu vou usar esse parâmetro e depois vou ver a tabelinha. Que tabelinha é essa? Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. A prescrição será em 20 anos se o máximo da pena for superior a 12. A prescrição será em 16 anos se o máximo da pena for superior a 8 e não exceder a 12. A prescrição será em 12 anos se o máximo da pena for superior a 4 e não exceder a 8, e assim vai. Tá? De modo que eu montei essa tabelinha aqui, ó, utilizando as informações do artigo. Então, pena privativa de liberdade, PPL. Máximo da PPL maior do que 12 anos, qual é o prazo prescricional? 20. Declare, não entendi. Quero que você me mostre um exemplo prático. Então vamos lá. Olha só. Imagina aqui. Furto. Reclusão de 1 a 4 anos. Qual é o máximo da pena? 4 anos. Aqui, ó. 4 anos é o máximo da pena do crime de furto. Então, qual é o prazo prescricional para o crime de furto? Você pega o máximo da pena, 4 anos. Está aqui. Máximo da pena igual a 4. Então, até 4 anos vai entrar nessa faixa. Qual vai ser o prazo prescricional? 8 anos. O crime de furto prescreve em 8 anos. Beleza? Isso falando da pretensão punitiva. A gente vai ver que depois tem alterações nisso. Mas vamos lá. Inicialmente a ideia é essa. Depois, homicídio simples. Qual é o máximo da pena aqui? Reclusão de 6 a 20 anos. Então o máximo da pena é de 20 anos. Se o máximo da pena é de 20 anos, nós temos uma pena superior a 12, não é? Sim, é superior a 12. Então o prazo prescricional no crime de homicídio também é de 20 anos. Beleza até aqui, gente? Repito, estamos falando da pretensão punitiva, que é regulada pelo máximo da pena cominada, máximo da pena que está previsto na lei. Seguindo, conclui-se que o prazo da prescrição punitiva própria tem como parâmetro o máximo da pena privativa de liberdade. E no crime de homicídio é de 20 anos, no crime de furto é de 8. Beleza? Show de bola. Agora, no caso de concurso de crimes, o que acontece? No caso de concurso de crimes, o prazo prescricional ele é calculado isoladamente para cada crime. A pessoa pratica 2 crimes juntos. Então, vai ter a prescrição do crime A isolada do crime B. Tá aqui, ó. A extinção da punibilidade, no caso de concurso de crimes, incidirá sobre a pena de cada um de forma isolada. Seguindo, imagine que uma pessoa pratique lesão corporal grave juntamente com violação de domicílio. Olha só, nós vamos ter 2 prazos prescricionais diferentes. Para violação de domicílio, vamos ter aí um prazo prescricional de 4 anos. Vai se consumar a prescrição com o decurso de um lapso temporal maior do que 4 anos. E no caso da lesão corporal, maior do que 12 anos. Tranquilo, gente? Beleza? Seguindo. Pela figura acima, a gente vê que no crime de violência doméstica, não, gente, desculpa. Violação de domicílio, tá errado isso aqui. Deixa eu corrigir. Acontece crime de violação
de domicílio, transcorrer 4 anos sem que o Estado tome qualquer providência, haverá aí a extinção da punibilidade do crime pela prescrição. Entretanto, ainda será possível a punibilidade do crime de lesão corporal, que ainda não terá prescrito, né? Imagine que se apure os crimes neste exato momento aqui, ó. Vai poder apurar a violação de domicílio? Não. Vai poder apurar a lesão corporal? Vai. Tá bom, gente? Tranquilo? Seguindo, temos aqui um ponto interessante, ó. Causas de aumento e de diminuição de pena. Pessoal, essas causas, elas interferem no cálculo do prazo prescricional, tá? E aí, devem ser utilizadas sempre na pior hipótese. Sempre. Por exemplo, ó, deixa eu corrigir mais um negocinho aqui. Tirar esse tracinho daqui. Isso aqui foi... Eu tentei fazer um sinal para baixo, setinha para baixo. Então, setinha para baixo é isso aqui, ó. Setinha para baixo de diminuição, redução da pena de 1/3 a 2/3. Corrige aí também, por favor. Tá? Então, imagina o seguinte. Se houve uma tentativa aqui de extorsão mediante sequestro. Olha lá. Tentativa de extorsão mediante sequestro. Pena máxima é 15 anos de reclusão. Como foi tentativa, você já estudou comigo, que salvo exposição em contrário, a pena ela deve ser reduzida de 1/3 a 2/3. E aí, qual é o parâmetro que eu devo utilizar para calcular a prescrição? Por quê? Se eu pegar a pena máxima de 15 anos, reduzir 1/3, vai dar 10. Se eu reduzir 2/3, vai dar 5. Então, eu tenho que pegar, para calcular o prazo prescricional, o pior cenário para o réu. Então, eu vou reduzir aqui, tá, apenas 1/3, tá? Que é reduzir o mínimo permitido. E aí, eu vou utilizar como parâmetro para prescrição o prazo de 10 anos. E aí, se você for na tabelinha com o prazo de 10 anos, olha lá. 10 anos está aqui, ó, entre 4, ou melhor, entre 8 e 12. Então, o prazo prescricional, nesse caso, vai ser de 16 anos. Tá bom? Seguindo. Causas interruptivas da prescrição. O que essas causas interruptivas da prescrição fazem? Elas reiniciam a contagem do prazo prescricional. De Claire, lá no direito civil, eu estudei com você que a interrupção só pode acontecer uma vez. No direito penal também é assim? Não. Aqui não fala nada. E você vai ver que o prazo pode ser interrompido mais de uma vez. Tá? Por exemplo, ó, só para você entender aqui. Vou pegar aqui uma folhinha em branco. Beleza, isso aqui tá boa. Você viu que o início do prazo prescricional se dá com a prática da infração penal. Então, tivemos aqui a prática do crime. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E aí, pega a primeira causa de interrupção da prescrição. Recebimento da denúncia ou da queixa. Então, começou a contar o prazo prescricional. Aí contou lá 1 ano, contou lá 2 anos. E aí logo depois, houve aqui, ó, o recebimento da denúncia ou da queixa. Pessoal, o que acontece com o prazo? Ele zera e começa a contar de novo. 1,
2, 3. E aí segue o curso normal da ação penal. De modo que depois acontece, pega aqui, ó, o inciso 4. A publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Aquele que ainda cabe recurso. Então vamos lá. Publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, que é a sentença ainda não transitada e julgada. O que acontece com a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis? O prazo zera de novo e começa a contar aqui, ó, 1, 2, 3. Porque a interrupção ela faz justamente isso. Ela faz com que o prazo volte para o início. Então, ó, tivemos esses marcos aqui. Tá vendo? Tá? De Claire, e a pronúncia? A decisão confirmatória de pronúncia. Isso aqui, gente, você estuda lá na parte processual dos crimes dolosos contra a vida. Tá bom? E aí vem também aqui, ó, início ou continuação do cumprimento da pena. Então, suponha que depois teve a sentença condenatória e tal, e aí o sujeito começou a cumprir pena. Olha lá. Início da pena. Nesse caso, o que acontece? Você viu que é um marco interruptivo. Então, novamente, o prazo zera e começa a contar de novo. Tá? Outro lapso temporal. Então, você já entendeu como que se dá a contagem do prazo prescricional havendo uma causa interruptiva. Vamos seguir, que tem outras especificidades que eu preciso te explicar. Tem aqui o parágrafo 1º e 2º, mas não vou aprofundar nesse ponto não. Olha só, o que eu acabei de mostrar aqui para você. Ó. Esse esqueminha que está aqui em cima, tá vendo? É justamente o que eu estou explicando aqui. Houve o crime, recebimento da denúncia ou queixa, publicação da sentença acórdão condenatório recorrível, início ou continuação do cumprimento da pena. Então, em todas essas situações, em todos esses pontos aqui, ó, nós temos marcos interruptivos da contagem do prazo prescricional. Beleza? Seguindo. Para exemplificar, utiliza aí o crime de furto. Artigo 155 do Código Penal, pena máxima de 4 anos. Já vimos que o prazo de prescrição da pretensão punitiva é de 8 anos. Já vimos isso. Então, imagina o seguinte. Passou aqui 3 anos entre o crime e o recebimento da denúncia da queixa. Passou aqui mais 5 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da condenação recorrível. Pergunto, houve prescrição? Não. Declara 3 mais 5 dá 8. Só que você tem que fazer a contagem em cada período. Por quê? Porque o marco interruptivo reinicia o prazo. Então, entre o crime e o recebimento da denúncia ou queixa, teve o decurso de mais de 8 anos? Não. Então não tem prescrição. Entre o recebimento da denúncia ou queixa e a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, teve mais de 8 anos? Não. Então não há que se falar em prescrição. E assim sucessivamente. Tá bom? É o que eu digo. Se transcorrer o período de 9 anos entre o crime e o recebimento da denúncia, aí sim teremos a extinção da punibilidade, em decorrência da prescrição. Tá?
Agora aqui, ó, como eu falei para você, 4 e 5 tem prescrição? Não, porque ela tem que ser calculada de forma, ó, separada em cada um dos pedacinhos, tá bom? Então eu expliquei exatamente isso aqui, escrito bonitinho, com palavras simples, sem utilizar uma linguagem rebuscada, que eu sei que o assunto é complexo. Agora, aprofundando mais, você já viu as causas que interrompem o prazo prescricional? Tem que tomar cuidado com aquelas que impedem ou suspendem o prazo prescricional. Por quê? Porque o efeito é diferente. A interrupção, o prazo zera e começa a contar de novo. Na causa impeditiva, o prazo nem começa, ó, ele fica parado. Depois que a causa impeditiva cessa, é que começa a contar. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim vai. Na causa suspensiva, o efeito é o mesmo. Mas qual é a diferença para a impeditiva? É que o prazo já tinha começado, ó, 0, 1, 2. Depois ele ficou parado e voltou a contar de novo. Mas volta a contar de onde parou. Se parou no 2, vai voltar a contar no 2. E aí vai, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, tem que saber diferenciar a interrupção do impedimento e da suspensão. Inclusive, ó, nós tivemos aqui no artigo 116 do Código Penal uma mudança no final do ano de 2019, né, no pacote anticrime. Né? Tivemos novas causas impeditivas. Foram acrescentados aqui os incisos 3 e 4. Incisos 3 e 4, basicamente. Então, olha lá, enquanto não resolvido em outro processo questão de que depende do reconhecimento da existência do crime, o prazo prescricional vai ficar o quê? Suspenso. Enquanto o agente cumpre uma pena lá no exterior, o prazo prescricional fica suspenso. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, pendência de embargo de declaração, por exemplo, em caso de obscuridade, né, de contradição, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal. Enfim, pessoal, em todas essas situações, o prazo prescricional ele fica o quê? Parado. Tá bom? Beleza? Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição também não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Ele está lá preso por outro motivo, então o prazo prescricional também não corre. Tranquilo até aqui, pessoal? Estudamos a prescrição da pretensão punitiva ordinária, própria, comum, aquela que é a básica, a regra. Tá? No próximo bloco, nós vamos ver as derivações. Quais são as outras hipóteses de prescrição de pretensão punitiva? E vamos começar por essa aqui, ó, pela intercorrente ou superveniente. Tá bom? Então vou fazer aí um pit stop e no próximo bloco, Titio de Claire vai estar de volta. Até daqui a pouco, gente.